Olá, alunos, professora Elane, disciplina de matemática. Hoje a gente vai fazer uma revisão ao conteúdo equação do primeiro grau, certo? Inicio aqui a aula fazendo uma pergunta: o que é uma equação do primeiro grau? Gente, essa pergunta automaticamente ela já tem uma resposta, tá? Equação do primeiro grau é uma expressão numérica, eu posso dizer, tá bom? É uma expressão em que tem números e letras, certo? E um sinal de igual. Então, mais ou menos nesse sentido aqui, eu vou ter um sinal de igual. O que vai ficar antes do sinal de igual a gente chama de primeiro membro, tá certo? No primeiro membro, é uma regra das equações, ficam as letras, né? As variáveis. Após a igualdade, nós temos o segundo membro, e no segundo membro ficam, respectivamente, os números. Então, uma equação é uma expressão, tá certo? Que a gente organiza da seguinte forma. Do lado esquerdo, né, que é o lado do primeiro membro, ficam as letras, que a gente chama de variáveis, chama de incógnitas, são letras com valores desconhecidos. E no segundo membro, no lado direito, ficam os números. Então, isso é uma equação, é uma expressão que tem números, letras e, é claro, um sinal de igual que vai determinar a condição de letras no primeiro membro e a condição de números no segundo membro. Lembrando que tem uma regra das equações, né, que quando um número troca de membro, ele troca de sinal, tá certo? Então, eu costumo falar que a equação é como se fosse uma balança. Uma balança em equilíbrio. Tudo que você botar no primeiro membro, automaticamente tem que colocar no segundo membro e vice-versa, né? Para que a balança se mantenha em equilíbrio, né? Nenhum dos pratos subam ou outro desça, tá? Tem que ficar nesse formato aqui, ó, em equilíbrio, com o mesmo tamanho. Cada membro valendo o mesmo valor. Temos aqui a equação do primeiro grau com uma incógnita, né, gente? Porque tem equações do primeiro grau também com duas incógnitas, ou seja, com duas letras. Mas hoje, nesse exato momento, a gente vai frisar as equações do primeiro grau com uma letra, com uma incógnita, tá certo? Nesse caso aqui, o exemplo 1, eu tenho 5x mais 20 igual a 0. Lembrando, gente, que a letra aqui eu chamei, né, a variável, a incógnita, eu representei por x, mas eu posso estar representando por qualquer letra, tá bom? Vimos aqui na introdução da aula que temos um sinal de igual, né, e que antes do sinal de igual deve ficar as letras e após o sinal de igual deve ficar os números. Mas antes da gente fazer essa reversão de letras e números nos membros respectivos, eu vou voltar para uma explicação que na parte introdutória eu não falei sobre ela. Por que que a equação é do primeiro grau? Gente, se você perceber, aqui nesse x, que é a variável, ele tem expoente 1, tá bom? Que automaticamente você não vê, né? Os livros, eles não trazem esse expoente 1, mas pela regra das potências, estão lembrados? Que diz que toda base diferente de 0 elevada a 1 é igual à própria base. Então, 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5. Então, x elevado a 1 é a mesma coisa que x. Por isso que o expoente de x é 1 e a equação é do primeiro grau. Se fosse aqui um 2, né? Se o expoente de x fosse 2, seria uma equação do segundo grau. Se fosse um 3, seria uma equação do terceiro grau e assim sucessivamente, né? Dependendo do expoente daquela letra, daquela variável, vai depender a equação. Nesse caso, o nosso x está elevado a 1, que a gente não vê, mas sabe que existe. Então, eu já sei que a equação é do primeiro grau. Então, obedecendo a regra inicial, vou colocar aqui o meu sinal de igual. E vou lembrar que tudo que for letra, tudo que for variável, que for incógnita, deve ficar no primeiro membro. E tudo que for número, deve passar para o segundo membro. E quando esses números trocarem, essas letras trocarem de membros, eles também vão com o sinal oposto, ou seja, trocam de sinal. Então, gente, aqui eu vou estar repetindo o 5x, tá bom? Que é letra, né? E deve ficar antes do sinal de igual. E a questão diz, né? Letras no primeiro e números no segundo. Então, eu vou explicar para vocês aqui
um processozinho bem simples, mas depois a gente vai trabalhar com a forma que vocês já estão acostumados, né? Então, aqui eu repeti 5x mais 20. Gente, eu preciso tirar esse 20 daqui, certo? Então, para eu tirar esse mais 20 daqui, para eu eliminar esse mais 20, eu só posso eliminar ele se eu subtrair ele pelo menos 20. Então, tudo que eu coloquei no primeiro membro, eu devo colocar no segundo membro. Lembra que eu disse que a equação do primeiro grau, as equações, elas são como uma balança? Tudo que você coloca de um lado tem que colocar do outro. Então, se no primeiro membro eu coloquei menos 20, no segundo membro eu vou colocar também menos 20. Então, você percebe que o menos 20, ele ocupa o lugar do zero, certo? Então, aqui você vai repetir o 5x, ó, você tem números iguais com sinais opostos. Mais 20, tirando menos 20, fica quanto? Cancela, não fica nada. Então, sobrou o quê? Sobrou o menos 20, não foi isso, gente? Agora, é só achar o x. Então, ó, 5x. O 5x significa dizer que o 5 tá multiplicando o x. Então, se ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ser x é igual a menos 20, ó. Esse 5 que tá multiplicando, ele vem dividindo. Menos 20 dividido por 5. Então, x é igual, você pode fazer aqui o jogo de sinal, menos com mais, menos. 20 dividido por 5, 4. O resultado do x é menos 4. A Elaine, eu acho esse formato aqui, resolutivo, um pouco complicado. Tem um formato um pouco mais simples? Claro que tem, gente. Depois que você compreender a equação, que o que você coloca de um lado, coloca do outro, você pode vir para um processo bem mais simples, tá bom? Vamos aqui. Pegue 5x mais 20 igual a 0. Lembrando, né, das regras, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar no primeiro membro os 5x e o 20, gente, que é número, tá no primeiro membro, eu vou passar ele para o segundo. Quando ele passar para o segundo membro, ele passa com sinal oposto. Qual é o oposto de mais 20? É menos 20. Então, x é igual, você vai tomar o menos 20 e vai dividir por 5. Olha só, esse 5 aqui que está multiplicando o x, lá no finalzinho da equação, ele vem dividindo. Então, x é igual, menos com mais, menos, 20 dividido por 5, 4. Verificamos que x vale menos 4. Esse método bem mais simples, não é? Então, temos aqui um exemplo 2. 3x mais 5 igual a 2x menos 10. Vou colocar aqui o meu sinal de igual, porque eu já sei que no primeiro membro da equação do primeiro grau devem ficar as letras, né? Os números com as variáveis. No segundo membro, somente os números. E quando um número troca de membro, ele troca de sinal. Então, aqui, ó, o 3x já está no primeiro membro, positivo. Eu vou repetir. Tá bom? O 2x, gente, onde é que ele tá? Tá depois do sinal de igual. Então, o 2x tá no segundo membro. Ele vai vir pro primeiro membro, tá certo? Aqui ele tá positivo, então ele vai vir negativo, igual. Quem deve ficar aqui no segundo membro? Os números. Então, eu vou repetir o menos 10, que é número e já está no segundo membro. E vou vir aqui no primeiro membro, pegar o mais 5 e vou levar ele com o sinal oposto, menos 5. Então, agora a gente é só resolver as equações, tá bom? Ou melhor, é só resolver os membros dessa equação. 3x menos 2x vai ficar 1x, ou seja, somente x. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 10 com menos 5, menos 15, encontrei o valor de x. E agora, Elaine, nós temos aqui como fazer de acordo com essa equação, né? Temos aqui um parênteses, uma igualdade. Gente, calma, tá certo? Tudo que tiver antes do parênteses, eu vou estar repetindo. Então, no caso aqui, eu vou repetir o 3, tá bom? Aí, você percebe que tem um mais e tem um parênteses aqui. Então, esse mais, você deve fazer o jogo de sinal com todos os termos que estão dentro do parênteses. Quando você faz o jogo de sinal do mais com esses números e sinais que estão dentro do parênteses, automaticamente você elimina os parênteses e tira os termos para fora do parênteses, tá bom? Então, mais com menos vai dar menos. Então, o x caiu para fora.
Mais com mais vai dar mais. O 5 também caiu para fora do parênteses, tá bom, gente? Aí repete, mais 3x igual a 12. O que a gente vai fazer agora? Sinalzinho de igual para separar os termos, né? Letras, números. Então, tudo que for letra a gente vai deixar no primeiro membro e tudo que for número a gente vai levar para o segundo membro. Então, aqui no caso, gente, eu vou repetir o menos x, que é a letra, e já está no primeiro membro. Vou repetir o mais 3x, que é a letra, e já está no primeiro membro. Ótimo. Quem deve vir para o segundo membro? Somente os números. Então, eu vou repetir o 12, que já está no segundo membro. E vou vir aqui, ó, o 3, ele não tem sinal. Então, quando o número não tem sinal, é porque é um número positivo. Qual é o oposto de mais 3? É menos 3. Qual é o oposto de mais 5? É menos 5, tá bom? Então, organizei da forma correta, letras no primeiro, números no segundo. Agora é só resolver de acordo com os sinais, galera. Menos x mais 3x. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 3x positivo, tirando o x negativo, vai ficar quanto? Vai ficar 2x positivo, não é, gente? Agora, vamos fazer aqui a subtração na ordem que os termos aparecem. 12 menos 3, 9. 9 menos 5, 4, gente. Então, ficou 2x igual a 4. Então, você vai desmembrar o x do 2, né? Vai separar eles. Então, x é igual a 4 dividido por 2. Ou seja, esse 2 que tá aqui multiplicando x, lá no finalzinho da equação, ele passa dividindo, tá certo? Então, x é igual a 4 dividido por 2, que vai dar 2. Achei o valor da minha equação. Agora, você tem um outro exemplo, 4, aí parênteses, menos 2, mais x igual a 20, menos 3x. E agora, como fazer? Ela não tem nenhum sinal aqui, gente. Quando não tem sinal aqui, é porque está havendo uma multiplicação, tá certo? Então, o 4, que é o número que está fora, ela vai multiplicar todos os termos que estão dentro do parênteses. E à medida que você vai multiplicando os termos, eles vão saindo para fora do parênteses e o parênteses, é lógico, vai sendo eliminado, tá? Então, 4... Aí você pode discutir o sinal normalmente, ó. O 4 tá positivo e o 2 tá negativo. Então, mais com menos vai dar menos. 4 vezes 2, 8. Mais com mais vai dar mais, né, gente? É o mais do 4 com o mais do x, que vai dar mais. 4 vezes x, que vai dar 4x. Aí, repete 20, né? Igual a 20 menos 3x. Igual, vamos resolver essa equação deixando letras no primeiro e números no segundo membro. Então, quem vai ficar no primeiro membro aqui, ó, olhando o 4x positivo, vai ficar no primeiro membro, ele já está, né, quer dizer, continua. O 3x, gente, ele tá negativo, então ele vai vir com o sinal oposto, ou seja, positivo, né, mais 3x, igual. Quem deve ficar aqui no segundo membro? Os números. Quem são eles? O 20, que já está, eu vou repetir. E o 8, que tá menos e vai passar mais. Ou seja, o oposto de menos 8, que vai ser mais 8. Agora é só resolver de acordo com os sinais, né? 4x mais 3x, 7x. Igual 20 mais 8, 28. X é igual a 28 dividido por 7. X vai ser quanto, hein, gente? X vai ser 4. Você viu esse 7 que estava multiplicando, ele passou dividindo. Galera, todas essas equações eu coloquei, né, para os valores darem exatos. Mas cuidado que o x, ele pode ser uma fração, tá bom? Pode o numerador não dá para dividir pelo denominador e você vai manter na forma de fração. Não esqueçam disso. Então, gente, como falei anteriormente, nem sempre os resultados vão dar exatos, né? A divisão vai ser exata. Vai ter situações que a divisão vai dar uma fração. Então, você deixa na forma de fração. Mas muito cuidado e atenção. Se der para simplificar os valores dessa fração, hein, galera? Tem que simplificar, tá? O que é simplificar? É reduzir aquele resultado ao valor máximo. Na hora de simplificar, a gente tem que procurar um número que dê para dividir o numerador ou o denominador ao mesmo tempo, tá bom? Temos aqui uma outra equação, x mais 2 sobre 3, igual a 2x mais 1 sobre 5. Galera, quando a equação vier nesse sentido,
tá bom? Que você tiver uma equação em que os termos são frações, vocês podem resolver essa equação fazendo uma multiplicação cruzada, ou seja, uma multiplicação na regra de 3, certo? Lembrando que o x mais 2, ele vai estar multiplicando o 5, tá bom? Ou seja, o 5 tanto vai multiplicar o x, assim como o x vai multiplicar o 2. A mesma coisa do 3. O 3 tanto vai multiplicar o 2x, como o 3 também vai multiplicar o 1. Então, vamos começar. Começamos por onde? Começamos pelo 3? Começamos pelo 5? Tem uma ordem? Claro que não. A forma como você começar vai dar certo do mesmo jeito. Eu vou começar pelo 5, tá bom? 5 vezes x vai dar 5x. Aí, mais 5 vezes 2, 5 vezes 2, gente, vai dar 10. Igual 3 vezes 2x vai dar 6x. Mais 3 vezes 1, 3. Multiplicamos, né, essa equação os termos da equação na forma de x, na regra de 3. Agora, a gente vai organizar, deixando letras no primeiro e números no segundo membro, gente. Quem é que é letra? Quem é que tem letras, né? O 5x, então, ele vai ficar no primeiro membro. O 6x está lá no segundo membro positivo, eu vou trazer ele, né? Ele vai vir negativo, ou seja, qual é o oposto de mais 6x? É menos 6x. Quem deve ficar aqui no segundo membro, gente? Os números. Então, eu vou repetir o 3 positivo que já está e continua. E o 10 que está a mais, eu vou trazer ele para cá, para o segundo membro, não é isso? Qual o oposto de mais 10? Vai ser o quê, gente? Vai ser menos 10. Agora, a gente é só resolver, tá bom? 5x menos 6x. Olha aqui. Aqui eu tenho um 5x positivo e um 6x negativo e sinais são diferentes. E a regra diz, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 5x positivo tirando 6x negativo vai ficar 1x negativo, ou seja, menos x. Igual. Aqui eu tenho um 3 positivo e um 10 negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 3 positivo tirando 10 negativo vai ficar quanto, gente? Vai ficar 7 negativo, ou seja, menos 7. Né? Aqui tem uma regra também da equação do primeiro grau que diz que as letras não podem ficar negativas. Então, quando elas aparecerem negativas, a gente multiplica por menos 1. Então, aqui a gente vai multiplicar por menos 1. Por que multiplicar por menos 1? Porque quando você multiplica uma expressão por menos 1, gente, a única coisa que se altera são os sinais. Os valores, eles permanecem os mesmos. Porque multiplicar por 1 vai dar o próprio valor, não é isso? Então, vejamos aqui. Menos com menos, mais. X vezes 1, x. Então, continuou x, só que positivo. Menos com menos, mais. 7 vezes 1, 7. Você viu que os sinais ficaram positivos, porém os valores continuaram os mesmos, né, gente? X não mudou, 7 não mudou. Mudou apenas o sinal. Por isso que a gente multiplica por menos 1. Porque só altera o sinal, os sinais e não os valores numéricos. As equações do primeiro grau com duas incógnitas. Gente, aqui eu trago para vocês alguns modelos, alguns exemplos de equações com duas incógnitas, certo? Aqui eu trouxe, por exemplo, x, y, s, t, tá bom? M e n, ok, gente? Porém, não esqueçam que podem aparecer outras letras. Então, gente, diz assim, as equações que podem ser escritas na forma ax mais by igual a c, em que a, b e c são números, não é isso, gente? Reais, com a diferente de 0 e b diferente de 0. Claro, né, gente? Porque se o meu a for 0, o meu a não vai existir. Então, a equação ela vai ser do primeiro grau só com uma incógnita. A mesma coisa se só tiver... Se o B, por exemplo, não tiver o B, tiver só o A, vai ser uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, A e B tem que ser valores numéricos diferentes de 0, tá bom? Então, gente, o A, né, o AX é o primeiro termo, que eu posso dizer que é o número que acompanha o X. O BY é o número que acompanha o Y. E o C é o termo independente, tá bom? Então, aqui eu trouxe algumas equações para vocês, para a gente identificar os termos da equação, tá certo?
Então, essa questão pede para identificarmos os termos da equação. Quais são os termos de uma equação, gente? A, B e C, não é isso? O A eu vou dizer que é o número que acompanha o X, tá bom? Que é a primeira letra da equação na ordem, né? Porque primeiro vem X, depois vem Y, depois vem Z. Então, o A é o número que acompanha o X. No caso aqui, gente, o A é 1 sobre 2, tá bom? O B é o número que acompanha o Y. No caso do B aqui é o 5. E o C é o termo independente, que no caso aqui é o menos 4. Então, descobri, né, os coeficientes, ou seja, os valores de A, B e C. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no exemplo seguinte. Temos 3S menos 2T igual a 11. Lembrando que, primeiro vem S, depois vem T, tá bom? Então, o S, o número que acompanha o S é como se fosse o número que acompanhasse o X, que no caso é o A. Então, quanto que vale o A? O A vale 3, que é o número que acompanha o S, tá bom? O B é o número que acompanha o T. Então, quem está acompanhando o T? O menos 2. Cuidado, tá, gente, quando for negativo. E o C é o termo independente. E o termo independente aqui é o 11. Mesma coisa nesse exemplo, tá, gente? Menos 3x mais 7y igual a 0. Então, vamos para cá. Quem é o A? O A é o número que acompanha o x. Quem está acompanhando o x? Menos 3. Esse é o coeficiente, né? Quem é o B? É o número que está acompanhando o Y. Quem está acompanhando o Y? É o 7. E o C é o termo independente, é o número sozinho. Nesse caso aqui, gente, o número sozinho é o 0. Então, C vale 0, tá? Eu eliminei aqui e a gente vai vir pra cá, tá? Porque eu tinha colocado 2 vezes M, tá? Então, o A é o número que acompanha o M, que é o X, né? O B é o número que acompanha o N, que é o Y. Então, quanto que vale o A? O 4M. Então, o A vale 4. Quanto que vale o B? 6N. Então, o B vale 6. E o termo independente, menos 1 sobre 5. A mesma coisa nesse exemplo aqui, viu, gente? Vamos sempre seguir essa ideia. O A é o número que está acompanhado de X. No caso, né, a primeira letra da sequência da expressão. O B é o número que acompanha o Y. É o segundo termo da sequência da expressão. Então, aqui eu tenho x mais raiz de 5y igual a menos 5. Quem é o A? É o número que acompanha o x. Nesse caso aqui, o x está só. Quando o x está só, é porque o coeficiente é 1. B é o número que acompanha o y. Quem está acompanhando o y, gente, é a raiz de 5, tá bom? Não é só o 5, é a raiz de 5 que está junto do y. E o C é o termo independente. Quem é o termo independente? Menos 5, tá bom? Mesma coisa vamos fazer no último exemplo, tá? Tenho 2 sobre 3x menos raiz de 2y igual a 3. Quem é o A? É o número que acompanha o x. Quem está acompanhando o x? 2/3. O B é o número que acompanha o y. Quem está acompanhando o y? Menos raiz de 2. E o C é o termo independente. Quem é o termo independente? 3. Gente, eu coloquei vários exemplos para poder ficar claro o conceito de coeficiente. O coeficiente é o número que acompanha a letra, ou seja, é o número que vem na frente da letra, tá certo? Calculando equações do primeiro grau com 2 incógnitas. Lá no exemplo anterior que eu acabei de explicar para vocês, a gente estava tirando quem era o x, quem era o y, não é, gente? Agora a gente vai calcular as equações, vai obter um resultado para essa equação. A equação é 2y mais 6x menos 10 igual a 8x menos 3y mais 20. Para x igual a menos 5. Gente, quando você tiver uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas, x e y, a e b, m e n, o, p, s, t, não tem como você achar as duas letras ao mesmo tempo. Então, o correto é que na questão eles lhe deem um valor para uma das letras para que você possa descobrir a outra. Porque se não der, vai ficar dificílimo de você encontrar esse resultado. Não tem como, né, você descobrir esse resultado. Então, nesse caso aqui, ele já me disse que o x é menos 5. Então, eu vou repetir 2y, porque eu já sei o x, né? Então, vai ser 6 vezes, tira o x e coloca menos 5, tá? Que é o valor do x. Menos 10 igual 8 vezes o x. Quanto é que é o x? Menos 5.
Aí repete menos 3y mais 20. Primeiro substituímos o x pelo menos 5. Agora a gente vai dar continuidade. Vou repetir o 2y, vou fazer o jogo de sinal para multiplicar. Mais com menos, menos. Não tem uma multiplicação aqui, gente? 6 vezes 5, 30, tá bom? Aí repito, menos 10 igual. Ó, o 8 tá positivo e o 5 tá negativo, mais com menos vai dar menos. 8 vezes 5, 40. Aí repito, menos 3y mais 20. Bom, gente, já que eu quero encontrar o valor do y, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo que for y no primeiro membro e tudo que for termo independente, ou seja, somente números, eu vou levar para o segundo membro, tá certo? Então, no caso aqui, eu vou repetir o 2y, que já tá no primeiro membro e permanece. Eu vou vir aqui no segundo membro, ó, pegar esse menos 3y e vou trazer ele para cá. Para cá para onde? Para o primeiro membro, que é onde deve ficar as letras. Qual é o oposto de menos 3y? Mais 3y. Quem vai ficar aqui após a igualdade? Só os números, tá bom? Então, eu vou repetir o menos 40, que já está, o mais 20, que já está, e vou vir aqui no primeiro membro, ó. O menos 30, eu vou passar ele com o sinal oposto. Qual é o oposto de menos 30? Mais 30. O menos 10, eu vou passar ele lá para o segundo membro com o sinal oposto. Qual é o oposto de menos 10? Mais 10. Deixa eu organizar aqui esse sinal, né, galera? Agora, a gente vai resolver. 2y positivo mais 3y positivo vai dar quanto? Vai dar 5y positivo, né, gente? E vamos resolver aqui esses sinais, né? Esses números com esses sinais. Você tem menos 40, mais 20, mais 30, mais 10. Vamos juntar logo todos os positivos. 20 positivo mais 30 positivo. 50 positivo. 50 positivo mais 10 positivo. 60 positivo. 60 positivo menos 40 vai dar quanto? Vai dar 20 positivo, não é, gente? Então, o que vai acontecer agora? Agora, a gente vai achar o y. Então, esse 5 que está multiplicando o y, ele vai passar dividindo. Y é igual a 20 dividido por 5. O y vai ser quanto, gente? O y vai ser 4. Então, ficou muito fácil. Ó, o x, a questão já me deu, né? O x vale menos 5 e o y, acabei de descobrir, vale 4. Trago para vocês outro exemplo para melhor sintetizar, né, o raciocínio e a compreensão do conteúdo. X mais 2y igual a menos 5. Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, né, gente? Se você perceber, tanto o x está elevado a 1, que a gente não vê mais que existe, assim como o y. Porém, eu tenho uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, duas letras diferentes, x e y. Lembra-se do que eu acabei de falar? Não tem como você achar as duas letras ao mesmo tempo numa equação do primeiro grau. Então, para isso, a questão lhe deu o valor do y. Você tendo o valor do y, é só você achar o x. Então, a gente vai repetir o x, porque é ele que a gente quer encontrar, né? Mais duas vezes. Quanto que é o y, gente? Nossa, o y é menos 3. Aí, repete menos 5, né? Igual a menos 5. Vou repetir o x, vou fazer o jogo de sinal, porque tem uma multiplicação, tá bom? Então, mais com menos vai dar menos. Agora, eu posso multiplicar. 2 vezes 3, 6, igual, aí repete o menos 5. Regra da equação do primeiro grau, letras no primeiro e números no segundo. Então, o x vai ficar no primeiro membro e tudo que for número vai para o segundo membro. Então, vou repetir o menos 5, né, que já está, permanece no segundo membro. E o 6 que está menos, ele vai vir para o segundo membro, ou seja, vai vir o oposto de menos 6, que vai ser mais 6. Então, x é igual. Você tem aqui o menos 5 mais 6. Os sinais são o quê, gente? Os sinais são diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vamos subtrair. 6 positivo tirando 5 negativo, vai ficar o quê? Vai ficar 1 positivo. Então, o resultado, x igual a 1. Agora, eu vou explicar para vocês o tópico, gente, que diz transcrevendo problemas para equações. Então, aqui você tem um problema por extenso e vai transformar esse problema por extenso numa equação. Olha aqui, ele diz: a quantidade de pães franceses
menos a quantidade de pães doces é igual a 3. Gente, ele falou em pão francês. Então, eu vou dizer que os pães franceses vou chamar de X, tá bom? E a quantidade de pães doces eu vou chamar de Y. Ah, Elane, eu poderia chamar os pães franceses de M e os pães doces de N. Gente, você pode chamar por qualquer letra, tá bom? Eu tô representando por X e Y por serem letras muito usuais em equações do primeiro grau. Mas qualquer letra tem validade. O que importa é o raciocínio e a formação da equação de acordo com o problema, tá bom? Então, aqui ele diz, ó, a quantidade de pães franceses, eu chamei pães franceses de X, menos, menos é a subtração, é o tracinho, menos a quantidade de pães doce eu chamei de Y. Tudo isso vai ser, ó, igual, sinal de igual a 3. Olha aqui, gente, montei minha equação por meio de um problema, tá certo? Trago para vocês o último exemplo da nossa aula de hoje, que diz: Estela pagou R$ 8,30 por 3 CDs e 1 DVD. Gente, 3 CDs eu vou chamar de X. 1 DVD eu vou chamar de Y. Então, os 3 CDs e 1 DVD deu no total R$ 83. Como que eu vou organizar esse problema por meio de uma equação? Vamos lá. 3 CDs, 3X, tá bom? E 1 DVD. Então, se ela comprou CD e DVD, ela comprou CD mais DVD. O I, gente, o conectivo I, no português, significa adição. E na matemática também é adição. E a adição é mais, né? Essa cruzinha aqui que representa mais. Então, 1 DVD. 1 DVD eu vou só representar por Y, né? Porque quando é 1, a gente não precisa colocar exatamente um Y. A gente só coloca Y. Eu sei que pelos 3 CDs mais o Y, ela pagou R$ 83. Então, eu vou botar igual a 83. Porque, vejamos, ó, 3 CDs, 3X e 1 DVD Y. Ela pagou, se ela pagou, é o total. E o total é igual, gente. É igual a 83, tá bom? Então, essa era a nossa aula de hoje, um lembrete, uma revisão sobre equações do primeiro grau, com uma incógnita, 2 incógnitas, tá certo? Transcrever problemas, como foi essa situação aqui, por meio de equações, identificar os termos, né, de uma equação do primeiro grau, quem é o A, quem é o B, quem é o termo independente. Espero que vocês tenham compreendido a aula e agora a gente vai exercitar os nossos conhecimentos através de uma atividade elaborada, baseada na aula, tá certo, gente? Então, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.